graças a Deus e a Ele. Esse ponto eu não digo que eu sou sempre com vocês. Tudo é permissão de Deus e dele. É tudo culpa dele e patrocina tudo isso. É nosso entusiasta o tempo todo, o professor Antônio Augusto. O nosso amigo Helder vai fazer uma fala, porque faz parte dessa história. Conta um pouquinho, Short. Boa noite a todos. Eu sou um convidado, pelo Edson Eduardo. Ele chegou na minha casa só para vocês terem uma ideia da condição que eu me encontrava. Eu estava mais ou menos 1 semana e meia sem tomar banho. Estava mal. Não tinha problema com álcool, não tinha problema com drogas. Era eu com eu mesmo. E aí ele veio me condicionando ao trabalho da cultura, falando da importância de eu estar desenvolvendo esse trabalho e voltar a cuidar de mim. Junto com ele, tive Carlos, o Dumont está lá fora, está ali, Dumont também. Dumont me encontrou na mesma época, nas mesmas condições, e ele me convidou para participar de um edital. E eu falei para ele: Dumont, estou numa situação que eu não tenho condições nenhuma de te atender. E ele falou: Short, eu conto com você. Eu sei o que você já fez, eu sei o que você faz e o que ainda está por vir. Eu peguei aquilo sem força e estou hoje aqui podendo estar contribuindo no dia de hoje. Estar na presença de vocês é uma alegria muito grande. Agradeço muito ao professor Antônio Augusto por essa iniciativa, porque indiretamente atingiu, acredito que não só a mim, quanto a muitas pessoas, e também irá atingir mais ainda, e assim sucessivamente. Agradeço muito pela persistência, apesar dos pesares, das lutas. Como o Dumont falou lá no Vasquinho de Morro Agudo, é nós por nós mesmos. Muito obrigado. Sabe a potência da cultura, do valor e do esforço da cultura hip hop e da periferia e do bairro Cerâmica e do município de Nova Iguaçu. Esse desavisado ou essa desavisada pode ficar surpresa na medida que conheça a profundidade daquilo que se faz aqui e daquilo que se fará nos próximos anos. Foi essa energia encantadora que me fez ficar próximo dessa experiência nos últimos anos. Foi essa energia encantadora que me trouxe para essa parceria e para essa relação de amizade riquíssima que eu tenho com vocês todos, que me deixa muito feliz, muito satisfeito e que ainda me mantém em pé na militância cultural, apesar da dureza que é fazer militância cultural em nosso município, em nosso estado e nosso país. Todos os militantes culturais, homens e mulheres que aqui estão, sabem do que eu estou falando. Antes de começar essa cerimônia, a gente estava conversando um pouquinho sobre essas limitações e essas dificuldades. Mas o carinho com o qual a gente constrói as nossas relações compensa em muito a dureza e a dificuldade que a gente enfrenta. Essa dureza, essa dificuldade poética acaba se transformando em algo que embala o nosso desejo de construir mais. O Museu BXD, ele está ancorado na potência da cultura hip hop. Eu, quando fui convidado para conhecer uma experiência dessas que nós da Baixada Fluminense, só aqui na Baixada Fluminense acontecem, eu me surpreendi profundamente com aquilo que eu assisti. Foi numa reunião que fizemos no Vasquinho, em Nova Iguaçu, onde diversos de vocês e outros companheiros lá estavam, uma roda de quase 40 homens e mulheres militantes da cultura hip hop periférica, e eu fiquei diante daquele desejo de vocês todos de aprofundar aquilo que vocês fazem, reforçar aquilo que vocês fazem. Aquilo me trouxe uma motivação muito grande para continuar acompanhando esse esforço de vocês. E antes disso, olha que experiência bacana, que o que vale ao final de contas é a amizade que a gente solidifica nesse campo. Eu estava em Areia Branca fazendo um encontro de estimular a criação do Museu de Areia Branca, Museu Vivo de Areia Branca.
E tinha um personagem pintando a parede, numa escada como essa aqui, prestando atenção com o ouvido esquerdo naquilo que eu estava falando lá embaixo. Boa noite, sou Denilson Costa Soares, faço parte da família do Museu BXD. Sou professor de dança, professor de educação física, trabalho na educação e na arte. E, como o nosso amigo Helder falou, a gente se juntou novamente depois de alguns anos, fortalecendo um ao outro e dentro do museu buscar um alcance maior das nossas competências culturais. Então, nós juntos, nós buscamos elevar mais ainda toda a cultura da Baixada Fluminense, em especial de Nova Iguaçu, que nós juntos a gente consegue alcançar mais e mostrar mais para a nossa população que a Baixada Fluminense é rica em cultura, que ela pode transmitir e que ela está do nosso lado. Nosso vizinho às vezes faz cultura e a gente não sabe. Então, essa iniciativa que começou com o Eduardo e com os outros integrantes é muito bem assessorada pelo professor Antônio Augusto. Então, ela hoje está se tornando realidade mais uma vez, como o Eduardo falou antes. Depois de algumas sedes, agora a gente na sede, a gente vai poder multiplicar o nosso conhecimento e multiplicar a cultura, que é o mais importante. É mostrar para a nossa população que a Baixada Fluminense, em especial Nova Iguaçu, ela tem cultura, tem fazedores de cultura, tem pessoas especiais que podem ainda abrilhantar mais ainda a vida de todos nós. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês gostem e perguntem para a gente tudo. A gente tira todas as nossas dúvidas. Eduardo também gosta muito. Então, a gente está aqui para poder demonstrar o que é o Museu BXD. E nesse momento eu gostaria de convidar o professor Antônio Augusto para dar um pouquinho do seu conhecimento para nós. Professor Antônio Augusto. Muito obrigado. Todo mundo me ouve aí? Peraí. Todo mundo está me ouvindo? Tá, eu vou falar aqui, porque eu gostei desse jeito aqui que o professor falou. Eu sou o Dumont, da Companhia em Cena, uma instituição que há 30 anos milita pela arte e a cultura na Baixada Fluminense. Eu comecei a fazer teatro na Companhia em Cena. Eu era gago, muito gago, não conseguia falar. No teatro eu aprendi a falar sem gaguejar. Eu só estou falando com vocês aqui graças ao teatro. Foi lá que eu aprendi teatro. Quando eu comecei a fazer teatro, eu não fazia cena, apenas fazia as coisas ao redor. Até que um dia o diretor teve coragem suficiente para colocar um gago em cena e o gago não gaguejou em cena. E aí, de lá para cá, eu fui aprendendo e estou aqui hoje, né? Em 2005, nós começamos a trabalhar com hip hop na cidade. Tem projetos de hip hop que vocês conhecem agora, que inclusive já se transformou em novas instituições. Então, a gente trabalha com militância, a gente faz os projetos para as populações, para vocês. Então, se vocês se apropriarem desse espaço, que é de vocês, esse espaço só tende a crescer, só tende a ganhar corpo e ganhar os céus, ser grandioso e criar novos espaços. É assim que a Companhia em Cena trabalha. Nós somos a Fênix da favela. Já morremos e renascemos diversas vezes. Ok? Muito obrigado, carinho enorme por cada um de vocês aqui. E vamos estar juntos aqui, porque a Companhia em Cena é parceira do museu e nós sempre estamos aqui. Tá bom? É isso aí. Deus abençoe a todos nós.
hoje eu sei que ninguém neste mundo é feliz tendo amado uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vê nas pedras e choram sozinhas no mesmo lugar. Oi. Vou fazer só algumas observações, e aí deixo vocês à vontade, vocês olharem, os museus, eles têm uma determinada dinâmica que precisa ser atendida para que se possa chamar um coletivo cultural de museu. O museu ele tem que tratar da memória, tem que tratar da lembrança e do esquecimento. Memória, apesar da palavra no gênero dizer apenas a lembrança, mas a memória significa a lembrança e o esquecimento. É essa dança entre aquilo que se esquece e aquilo que se lembra. Por diversas razões. Né? Individualmente, a gente tem nossos mecanismos de lembrança e esquecimento. Tem coisas que a gente quer esquecer e esquece mesmo. A vida de até o psicólogo para poder tratar disso. Né? Mas no dia a dia, na vida, no coletivo, no bairro, na cidade, as cidades também esquecem coisas e lembram coisas. Isso tem muito a ver com quem manda e quem desmanda. Quem manda constrói a história que melhor lhe atende. Cabe a nós, pessoas da periferia, construir a história que melhor nos representa. E o museu ele tem que ter um espaço de exposição. Nosso espaço é modesto, ele vai melhorar na medida que os investimentos forem chegando. Depois eu falei para o Eduardo que a gente vai precisar de um galpão maior, né, para que a gente possa abrigar a fama que o museu vai ganhar. Aliás, já ganhou, tá? Eu circulo nos museus, nas conferências, nos encontros, eu escuto falar. Aliás, eu não falei, eu vou falar aqui, há 4 anos atrás eu representei o Estado do Rio de Janeiro, representando os museus do Estado do Rio de Janeiro na Conferência Nacional de Cultura em Brasília, e eu fiquei pasmo com a potência da hip hop, né, da presença da militância hip hop na Conferência Nacional. Todas as mesas que eu via, todos os reuniões tinham representantes do hip hop, para você ver como é que isso é importante para a gente. Então, os museus, mesmo sendo modestos, eles precisam de um pequeno espaço para expor, através do seu acervo, né, que são as peças que o museu tem, aquilo que ele quer contar. Quando a gente vai no Museu Imperial de Petrópolis, você tem ali peças e imagens, né, que a gente chama de tridimensional, sobre a família real no século XIX. Se a gente vai lá no Museu Histórico, na Praça 15, a gente tem lá, todos os espaços do Museu Histórico, a história do país no século XIX e no século XX. Então, cada museu tem sua identidade, nossa, é o nosso território. Então, para inaugurar essa experiência, esse pequeno espaço, a gente criou uma pequena coleção de imagens, onde poesia e história se confundem. Né? O Eduardo estava me pedindo peças de caráter mais histórico. Eu falei assim, não, Eduardo, faz uma coisa mais focada na poesia, né? Focada mesmo no lírico, na imagem. E ele selecionou algumas imagens que mostram um pouquinho essa herança, né, da cultura. Da mesma forma que algumas imagens remetem a tradições históricas da cidade. Né? Ele me perguntou se poderia ou deveria colocar as informações a respeito da imagem. Eu falei, a princípio não, só provoca, faz só um espaço de provocação, coloca as imagens e deixa as pessoas olharem, já é isso, o que é isso, o que serve aquilo. Eu já participo da lista, aqui é Nova Iguaçu, não é Nova Iguaçu, mas remonta a tradição da laranja, que a gente chama de espaços provocativos. Né? A pessoa, meu Deus, o que é isso? Né? As próximas exposições que a gente... E aqui a gente fez
questão de falar dessa tradição da laranja. Eu gosto de falar da tradição da laranja porque a gente provoca as pessoas. Aquilo que eu falei um pouco lá, a gente não pode ficar preso a essa coisa romântica. Nova Iguaçu, de fato, foi um município muito importante nos anos 40. A laranja chegou aqui no começo dos anos 30, vindo de São Gonçalo. São Gonçalo foi o município que primeiro produziu laranja aqui. Aqui, por diversas razões, acabou ganhando a expansão que ganhou. E, de fato, o município de Nova Iguaçu virou uma potência econômica por conta da laranja, que fez, inclusive, com que o município de Nova Iguaçu e os bairros que estão em volta, ou aqui, por exemplo, demorassem a se urbanizar porque eram plantações. Até Belfort Roxo, na fronteira de Belfort Roxo, na fronteira de Chaperi, de Paracambi, isso tudo eram aqui grandes extensões de laranjais. Então, quando chegou os anos 50, e a laranja entrou em decadência por conta de uma praga que não se conseguiu combater, e a mudança estrutural da economia brasileira, que desvalorizou a exportação por conta da Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda, esses terras começaram a ser abandonados, e aí as nossas famílias chegam aqui em busca de lotes baratos para sobreviver. Isso já acontecia em Caxias desde os anos 30. E Caxias não teve, digamos assim, a presença dos laranjais que protegeu o território de uma ocupação desenfreada. O de Caxias, que era o Ministério de Nova Iguaçu, urbaniza-se de forma desorganizada primeiro, Nova Iguaçu vem depois. A ponta de Nova Iguaçu, nos anos 60, nos anos 70, já nos anos 50, nos anos 70 e 80, vai se desmembrar nesses municípios todos que a gente conhece agora, Belfort Roxo, aquela coisa toda. Então, a ideia dessa pequena exposição aqui é fazer o que a gente chama de exposição provocativa. Coloca várias imagens, deixa as pessoas pensarem sobre isso. Ninguém vai imaginar que isso aqui seja o centro de Nova Iguaçu. Evidentemente que não. Mas remonta ao tipo de vida que se vivia na época. A próxima que faremos aí, com cuidado de consultar vocês todos, inclusive quem tiver a imagem, uma das coisas que o museu pede muito é isso. Tem uma imagem, tem uma foto, tem alguma peça, tem algum possa doar ao museu. O próximo que a gente vai fazer de fato uma recuperação histórica. Mas fazendo uma recuperação histórica do nosso ponto de vista. Da nossa vida, da nossa luta, das nossas famílias. Vamos fazer uma exposição das nossas famílias. Tragam aí as imagens que vocês têm, aquelas fotos difíceis de serem tiradas. Hoje em dia, eu vou tirar foto de tudo por causa do celular. Naquela época, era uma dificuldade. Primeiro, arrumar alguém que tirasse a foto. Segundo, ter dinheiro para pagar a foto. E acabou virando uma realidade. Vamos fazer uma exposição ao substituir essa provocativa aqui, que fale um pouco da gente, para garantir essa identidade. Então, aí está esse pequeno esforço. A razão dela ser assim, imagens de caráter mais poético e algumas imagens de caráter histórico, foi nesse sentido, esta provocação. E anotem que eu estou falando, daqui a alguns anos vocês vão estar gerindo e participando dos mais importantes museus do país, que já são muito famosos, e serão ainda mais. Se eu estiver por aqui, vou ajudar muito bem. Um pouco isso, fica à vontade, tira fora. Fala com você. Tem criança vai